Vou ouvir também Fernando Mollica. Essas afirmações aí do ministro Edson Fachin, Fernando Mollica, são uma tentativa de colocar panos quentes nesses ânimos depois daquelas declarações do ministro Barroso de que as Forças Armadas estariam sendo direcionadas para atacar o processo eleitoral brasileiro. Foi uma crítica, um recado direto a alguém, Mollica? Bom dia para você também. Bom dia, Stephanie, Boris, Colombo. Bom dia a todos. Vamos lá. É a tentativa de colocar panos quentes, mas ao mesmo tempo de reafirmar algumas questões. Quando ele, por exemplo, ele fala hora de ficar dentro das balizas dos limites e das possibilidades fixadas pelo Poder Legislativo, ele quer dizer o seguinte, o Congresso Nacional recusou aquela possibilidade de impressão do voto, né? Poder Legislativo, o Congresso recusou, foi derrotada. Essa proposta foi derrotada. Então ele está dizendo, olha, não tem que discutir, isso já foi decidido pelo Congresso Nacional e ponto. Não é? Outro. Quando ele fala quando ele fala que as Forças Armadas não são instituição de governo, são do Estado, ele está lembrando, olha, ele está ressaltando algo que infelizmente precisa ser ressaltado, que as Forças Armadas não podem ser partidárias. As Forças Armadas não são poder moderador. Forças Armadas são compostas de funcionários públicos que recebem da sociedade civil fardas e armas para defender o país. É isso. Elas não têm o direito e não têm a função de pensar o país de uma maneira decisiva do país. Elas não têm a função de decidir em nome do país. Elas têm a função, claro, tem que refletir, pensar sobre o país, mas tem que obedecer o que diz o Poder Civil, aquilo que se expressa pelo voto, independentemente de quem seja o governante. Então foi isso que o Fachin disse. Agora, é lamentável, assim, a gente que já rodou um pouquinho, né? Eu já tenho aí alguns anos, algumas décadas de cobertura, lembrar que precisa ser feito isso. Eu acompanhei ali, quando comecei na profissão, aquele processo de transição da ditadura para o poder civil, primeira eleição indireta, quando os militares falam-se tanto, a ditadura não admitia a corrupção. O último candidato a presidente apoiado pelo partido da ditadura foi Paulo Maluf, que foi escolhido em convenção do PDS para ser o candidato a presidente da República. Foi Paulo Maluf, né? Contra a corrupção? Tá bom. Tanto que muita gente se revoltou, muita gente do partido do governo se revoltou e foi lá e apoiou Tancredo Neves. Mas, enfim, então isso naquele tempo que a gente ficava atrás, na época tinha ministro do Exército, ministro da Marinha, ministro da Aeronáutica, a gente ficava perguntando, vai ter abertura? Os políticos que forem eleitos vão tomar posse? Se o Brizola for eleito, ele vai tomar posse? Sabe, essa história estava superada. A gente tinha superado essa história no Brasil. Não tem isso. Aí agora, desde o início do mandato de Jair Bolsonaro, isso voltou a virar um tema. Voltou a virar um tema, perguntar para o comandante do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, se o Lula, ou sei lá quem for, foi eleito, se vai tomar posse, se vai isso, se vai aquilo, se a democracia vai ser respeitada, se ordens do Supremo serão cumpridas. Como assim? Essas declarações do ministro Fachin são importantes, mas são muito tristes, são lamentáveis. Lamentáveis que tenham que ter sido ditas. Isso é que é lamentável. Que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral tenha que lembrar que decisão do Congresso é para ser respeitada, que as Forças Armadas não são instituição de um governo. Isso, de novo, sabe? Isso é um retrocesso. Isso é um retrocesso na história política e institucional do país. Isso não é bom para ninguém, nem para as Forças Armadas, que estão perdendo aí essa função. Elas não podem ter preferência político-partidária. Claro que o oficial, o soldado, ele tem, vota em A, vota em B, é um direito dele, como de qualquer cidadão. Mas a instituição não, como nenhuma repartição pública pode ter. Nenhum funcionário público pode dizer, vou recusar as ordens desse presidente porque eu não voto nele. Eu não votei nele, não vou aceitar as ordens dele. Não, ele tem que cumprir. Isso vale para o funcionário público sem farda e para o funcionário público fardado, para o funcionário público que trabalha com caneta e para o funcionário público que trabalha com canhão. É simples. Então, olha só, não tem... O que o Fachin disse foi isso. Olha só, respeitem o que está escrito.
Importante a fala dele? Importante. Mas lamentável que ele tenha que ter dito isso, reafirmado que, afinal de contas, estamos numa democracia e quem manda numa democracia é o poder popular que se expressa, inclusive, a partir do voto. É com você. Muito obrigada também, Fernando Mollica.